aleluia. O pecador cansado e abatido, que nesse mundo vaga sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo e a sua salvação. Oh, vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Esta tarde nós estamos aqui, aleluia, para vos falar do amor de Jesus, aleluia, que é poderoso para salvar, para libertar e para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar falando de uma passagem bíblica, aleluia, que está contida no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo nos escreveu Marco, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 10, onde a palavra do Senhor fala, aleluia, de uma certa feita em que Jesus subia, aleluia, para Jerusalém e encontrou no caminho, aleluia, um cego mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jesus ia subindo com uma grande multidão lhe acompanhando. E aquele cego, quando ouviu o rumor daquela gente, aquele cego, quando ouviu o rumor daquela multidão que ia caminhando ao lado de Jesus, ele disse: o que é isso que está acontecendo? E alguém disse para aquele cego de Jericó: é o Senhor Jesus que está passando. Aí imediatamente aquele cego, aleluia, ele se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentou impedir aquele cego de gritar, louvado seja o nome do Senhor, e dizendo: aquieta-te, que o mestre vai passando. Mas diz a palavra do Senhor que ele ainda mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, glória a Deus, que Jesus parou e mandou que chamasse aquele cego. E aí ele então, algum que estava ali perto dele, disse: olha, anima-te, o mestre está te chamando. Aleluia, e ele chegou até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta de Jesus para aquele cego foi: o que queres que eu te faça? E o cego não pediu outra coisa senão: que eu veja, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Jesus disse para aquele cego: vê, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer para você, aleluia, isso não é uma história do passado, isso não foi um acontecimento, mas isso é realidade na vida daqueles que crê. Se você crer em Jesus nesta noite, nesta tarde, de todo o teu coração, eu quero te dizer que Jesus está a perguntar para você nesta tarde: o que queres que eu te faça? Aonde está doendo, aleluia, o que está causando a tristeza, o sofrimento na tua vida, o que está te deixando cabisbaixo e caído. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está te perguntando nesta tarde: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh coisa gloriosa e benigna, louvado seja o nome do Senhor, e maravilhosa. Aquele cego, ele vivia mendigando, louvado seja
seja o nome do Senhor, porque ele não podia fazer nada da sua vida, ele era cego, ele não enxergava, então alguém o levava para a beira do caminho, para que ele ali pedisse uma esmola e assim tivesse o seu sustento. Mas quando ele teve um encontro prático com Jesus, a cegueira daquele homem não foi o problema, aleluia, porque Jesus, aleluia, ele é o dono da vida, ele tem poder sobre todas as coisas, e ele disse naquele momento para aquele cego: veja, a tua fé te salvou. Eu não sei se nesta praça, aqui nesta noite, nesta tarde, tem gente desolado da vida. Eu não sei se aqui tem gente que já está com as suas esperanças pelo fio. Eu não sei qual é o teu problema, aleluia. Mas eu quero te dizer nesta tarde que Jesus, aleluia, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, aleluia, estende as tuas mãos nessa tarde e abençoa este povo, abençoa, aleluia, esta humanidade, abençoa, Senhor, esses ouvintes da tua palavra, da vitória, da vitória, da vitória, pelo teu poder glorioso. E se esta pessoa, aleluia, se encontra triste, se encontra abatida, se encontra caída, se encontra desanimada, se encontra, aleluia, à beira do suicídio, em nome de Jesus, receba vida, receba libertação, receba ânimo e receba Jesus também na tua vida como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus, ele te dá mais uma oportunidade nessa tarde, porque Jesus não desloca, aleluia, aleluia, os seus servos à toa, sem motivo. Se ele nos trouxe aqui nesta tarde, porque, aleluia, ele queria que você ouvisse a palavra da salvação. Se Jesus nos trouxe aqui nessa tarde, ele quer te salvar, ele quer te libertar deste mundo de engano, desse mundo de vaidade, desse mundo de consciência, desse mundo que olhando com os olhos carnais parece tudo normal, parece tudo bacana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que não é assim que o mundo está, do jeito que nós vemos ele com os olhos carnais. Esse mundo está para se explodir. Por quê? Porque nós vemos a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E a Bíblia diz que nos últimos dias apostataria alguns na fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Mas, aleluia, é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Enganação de todo jeito. Louvado seja Deus. Mas o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te libertar, porque nós não estamos aqui para falar de outra coisa, senão da salvação gloriosa e do amor de Deus em Cristo Jesus, que foi derramado por nós, porque a palavra do Senhor ela é categórica, aleluia, em afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então o segredo, aleluia, não é, aleluia, lá ou cá. O segredo é você crer, mas crer de todo o teu coração, aleluia. E a crença sem obra, a fé sem obra, ela é morta.
Se você disser que crê em Deus, mas você não dá um passo para Ele, então a tua fé, ela fica morta. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram, já leram o que o apóstolo Tiago disse na sua carta? Ele disse: crê tu que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios crê e estremece. Aí ele continua dizendo: mas, ó homem vão, não sabes tu que a fé sem as obras é morta? Hoje, se nós sairmos fazendo uma pesquisa nesse nosso Brasilzão de meu Deus, e perguntar: quem crê em Deus? Ele vai dizer: eu creio. Quem crê em Deus? Ele vai dizer: eu creio. Se você for no prostíbulo e perguntar quem crê em Deus, vai dizer que crê. Se você for no boteco e perguntar para os cachacheiros quem crê em Deus, ele vai dizer que crê. Todo mundo crê em Deus, mas anda em caminhos contrários do caminho daquele que faz a vontade de Deus. Não é o bastante nós dizermos que crermos em Deus. Aleluia, mas nós precisamos provar isso com a nossa fé, com as nossas atitudes. Nós precisamos provar isso com a nossa vivência diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é que eu vou dizer que creio em Deus e estou odiando o meu irmão? Estou puxando o tapete do meu irmão. Como é que eu vou dizer que eu creio em Deus e estou, aleluia, com ódio do meu irmão? Aleluia, como é que eu vou dizer que creio em Deus, aleluia, e estou cobiçando as coisas do meu semelhante? Como? Não tem jeito. Aquele que crê em Deus, ele quer o bem do seu semelhante. Aquele que crê em Deus, ele ama até o seu inimigo. Louvado seja Deus. Aleluia! Aquele que crê em Deus lê a Bíblia. Aquele que crê em Deus obedece a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui, para esclarecer você, meu amado e querido irmão. Nós não viemos aqui comprar nada de ninguém, porque ninguém nos deve nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós viemos aqui para esclarecer para esta humanidade, aleluia, que não é mais criança. Nós viemos aqui para esclarecer para homens e mulheres maduros, aleluia, consciente da verdade. Que se nós não tomarmos medida, nós estamos jogando, aleluia, nós mesmos estamos nos empurrando para o abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não viver aquilo que eu prego aqui, aleluia, eu estou enganando a mim mesmo, e eu mesmo estou me empurrando para a perdição. Então o que eu vim nesta tarde fazer aqui? Eu vim dizer para você que não adianta você dizer que crê em Deus e andar contrário da palavra de Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil andar correto com a palavra do Senhor. Não é difícil. Deus não deixou nada impossível para a humanidade. Deus não deixou a sua palavra para fazer confusão na nossa mente. Deus não deixou a sua palavra para ser de uma forma que nós não pudéssemos obedecer. A palavra de Deus foi deixada para os homens. A palavra do Senhor foi deixada para a mulher. A palavra do Senhor foi deixada para nós lermos e obedecermos. Mas a pessoa passa o dia inteiro, aleluia, na internet, vendo coisas bobas, mas não lê a palavra de Deus. Aí vai dizer: não, eu tenho uma grande fé em Deus. A minha fé em Deus é muito grande, né? Aleluia. Mas não lê a palavra, não anda segundo a palavra, está contrário da palavra. E Deus não te quer desse jeito. E nesta tarde, estes laços estão sendo quebrados, essas correntes estão caindo por terra, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Receba nesta tarde esta vida com abundância que Jesus quer te dar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.